CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, está começando mais um CBN Universidade. Nesta manhã de sábado, na Rainha da Borborema, você que está ligadinho na 103.5, fica com a gente que tem informação, cultura e prestação de serviço para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Hoje, dia 20 de abril de 2019, véspera do domingo de Páscoa. Vamos saber então o que é destaque no programa de hoje. Vamos falar sobre monitoria, o segmento que integra cerca de 300 estudantes da UEPB por semestre. Para o estudante, é uma oportunidade que ele tem de melhorar os conhecimentos, de melhoria do agir pedagógico, da sua formação acadêmica. A coluna Direito e Cidadania inicia hoje uma nova série de comentários. Na coluna de hoje, vou falar sobre a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste. Conselho Universitário da UEPB aprova mudanças na estrutura administrativa do Centro de Ciências Jurídicas. Tem informação sobre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB, que todo mês faz avaliação dos servidores da universidade e ainda promove capacitação. É claro que eu trago os destaques da pesquisa e extensão, o que está sendo pesquisado na Universidade Estadual da Paraíba. E no quadro Saúde A de hoje, o assunto é uma delícia. Lucielen Lima fala sobre o chocolate. Na coluna de hoje você vai saber como comer chocolate na Páscoa e ainda ter vários benefícios para a saúde. Ficou curioso? Pois fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Eu começo o CBN Universidade falando sobre monitoria. É que a cada novo semestre a UEPB abre edital para que novos estudantes possam se candidatar a uma vaga de monitoria, seja ela de uma disciplina ou de um projeto do laboratório. São muitas as possibilidades e, de acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, a cada semestre a universidade envolve cerca de 300 novos monitores, estudantes que adquirem mais conhecimento através das atividades práticas e no ensinamento para outros alunos através da monitoria. E nós, do CBN Universidade, preparamos uma reportagem para você entender um pouco mais sobre o universo das monitorias. A produção e reportagem é da Alessandra Clementino. Vamos ouvir. Quando colocamos os pés na universidade, é muito comum ouvirmos termos como ensino, pesquisa e extensão. Mas o que de fato eles são? No artigo 207 da Constituição Brasileira, é estabelecido que as instituições de ensino superior devem trabalhar sobre esses três eixos. Isso quer dizer que ensino, pesquisa e extensão devem atuar em conjunto para a formação do estudante universitário. A extensão consiste em levar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes dentro da universidade para a sociedade. A pesquisa, como o próprio nome diz, trata das atividades de pesquisa, podendo ser uma pesquisa de campo, em jornais ou mesmo em revistas. Já o ensino se refere às atividades voltadas ao aprendizado dos alunos, com as horas destinadas à sala de aula, laboratórios, atividades de monitoria, entre outras. E falando em monitoria, a Universidade Estadual da Paraíba tem hoje 300 estudantes atuando como monitores de disciplinas em seus campos. Isso contando com estudantes bolsistas e não bolsistas. A monitoria é uma experiência oferecida aos alunos regularmente matriculados na graduação e que compreende atribuições auxiliares relativas à atividade acadêmica sob a supervisão direta de um professor. A professora Maria de Fátima Nascimento, coordenadora de estágio e monitoria da UEPB, nos conta o intuito da atividade tanto do viés da instituição quanto do estudante.
Para o estudante, é uma oportunidade que ele tem, né, de melhorar os conhecimentos, né, de melhoria do agir pedagógico, da sua formação acadêmica, né, e da interação com os estudantes e com os conhecimentos transmitidos através do professor que ele acompanha. E para a instituição, é uma forma, né, de beneficiar os alunos para que eles cresçam profissionalmente e tenham também a oportunidade, né, de ser um profissional cidadão, né, apto a desenvolver suas atividades acadêmicas, se assim ele seguir essa linha, né, de atividade. O monitor tem a oportunidade de acompanhar o professor em sala de aula, tirar dúvidas dos estudantes matriculados na disciplina, dar suporte ao professor na preparação das aulas, de atividades e também acompanhar a aplicação de provas. Tiago Marinho da Silva, estudante de Letras Espanhol, é monitor da disciplina Literatura Hispano-Americana 1 para o 4º período. Tiago também já foi monitor em projetos de extensão e nos conta um pouco de como vem sendo a experiência durante os anos. Cada experiência é uma coisa completamente diferente, porque, por exemplo, na extensão, eu mais ensinava ao pessoal, aprendia muita coisa com eles também, mas eu estava mais ali para ensinar. Já na monitoria da disciplina, que é da graduação, eu tanto estou ensinando, porque eu também sou aluno, quanto estou aprendendo com eles, que tem coisas que eu também não sei. E sem falar do enriquecimento do currículo, né? Que é o que a gente na graduação busca muito. As atividades desenvolvidas na monitoria deverão totalizar 12 horas semanais. Ao final do período, o monitor recebe um certificado emitido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Tiago ainda nos fala sobre a importância da universidade oportunizar esse tipo de atividade ao estudante. Para o pessoal, tanto do estudante, quem está lá como monitor, quanto para quem está lá para assistir a aula, é importante porque, estou vendo ele ali, se ele consegue, porque eu não posso conseguir, né? É uma experiência que ele está passando, é uma experiência que eu posso passar também, né? Então, eu acho muito bom para ambas as partes. A seleção para monitores segue um edital que é divulgado uma semana antes do fim do período letivo e contém a programação e todas as informações para a seleção de monitores, incluindo as disciplinas que estarão disponíveis. A monitoria dura um semestre. Os monitores são selecionados através de uma média aritmética e são chamados aqueles que obtiveram as maiores notas. Alessandra Clementino, para o CBN Universidade. Obrigada, Alessandra. E se você tem interesse em ser um monitor, fique sempre ligado no site da UEPB, que é o uepb.edu.br, que lá é o principal canal onde são divulgados os editais. Agora é hora do quadro Direito e Cidadania. A partir de hoje, tem uma nova série de 3 comentários sobre consórcios entre as regiões brasileiras que estão sendo firmados. Luciano. Direito e Cidadania. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Na coluna de hoje, Carol e ouvintes, vamos falar sobre a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o denominado Consórcio Nordeste. No mês de março, os 9 governadores dos estados do Nordeste se reuniram em São Luís, no Maranhão, na sede do governo do estado, na cidade de São Luís, para discutir a criação de um consórcio com finalidades específicas, com planejamentos específicos, enfim, com políticas de governo e políticas de Estado definidas. Os 9 governadores do Nordeste compareceram integralmente. Estavam lá os governadores Flávio Dino, do Maranhão, Wellington Dias, do Piauí, Camilo Santana, do Ceará, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Paulo Câmara, de Pernambuco, João Azevedo, da Paraíba, e esteve presente o vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, assim como o governador Belivaldo Chagas, de Sergipe, e o governador da Bahia, Rui Costa. Enfim, nesse encontro do Nordeste ficou decidido que o presidente do Consórcio Nordeste será, pelos próximos 12 meses, o governador do estado da Bahia, Rui Costa. E os 9 governadores do Nordeste escolheram as diretrizes do Consórcio Nordeste. Portanto, esses 9 estados, na verdade, com a criação do Consórcio Nordeste, procuram criar uma zona, um espaço territorial de políticas conjuntas, de políticas integradas,
para buscar efetivamente o desenvolvimento desses 9 estados, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, tecnológico, cultural, enfim. A preocupação dos governadores é colocar o Nordeste em evidência e mostrar que o Nordeste pode traduzir um modelo de gestão pública. Obviamente que, para além disso, também influenciar nos debates políticos travados no Congresso Nacional e que são de interesses desses 9 estados. Então, eles escolheram 10 políticas que serão construídas em conjunto. A primeira delas relacionadas à economia, um projeto chamado Mais Economia, em que os 9 estados estarão preocupados em realizar compras conjuntas de produtos e serviços que traduzam a necessidade dos 9 estados. E aí, obviamente, haverá um intercâmbio de informações para saber entre esses estados quais as deficiências, as necessidades e, portanto, no momento da compra de produtos e serviços, os estados agirem conjuntamente. Elaborarão também uma cooperação entre os estados, o que significa dizer a construção de um processo de cooperação interestadual mais eficiente, principalmente no que se refere à ajuda de um estado para com o outro no ponto denominado de emergência, ou seja, quando houver emergência em um estado, os outros poderem auxiliar conjuntamente, como por exemplo catástrofes naturais, ambientais e de outras naturezas. Um terceiro ponto seria denominado de Venda Mais, colocar os governadores. O que seria isso? Os 9 estados do Nordeste vão poder melhorar as condições de exportação dos seus produtos. Aí seria uma política de circulação dos produtos produzidos pela Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, numa circulação entre esses estados com uma menor burocracia para a produção, venda e circulação desses produtos. Um outro ponto seria atrair investidores e, segundo os governadores, este é um ponto crucial do Consórcio Nordeste. O Nordeste procurará integradamente construir uma política de abertura dos 9 estados para receber investidores nessas áreas denominadas de tecnologia, economia, educação e tantas outras. Os estados vão definir as linhas de atuação conjuntas para atrair os investidores. E um ponto extremamente relevante no campo cultural e educacional, que é o projeto de intercâmbio estudantil e profissional. Os 9 estados construirão parcerias e ações para ampliar as possibilidades de intercâmbio de estudantes. Por exemplo, aqueles que já foram à Europa sabem muito bem que os 28 estados da União Europeia pactuam políticas educacionais através de um programa chamado Erasmus, em que os estudantes circulam nos 28 países da União Europeia. Você é um estudante português, vai para a Finlândia, você vai para a Itália, você vai para a França, vai para a Alemanha, passa um ano estudando, volta a uma integralidade dos estudos que você fez no país exterior e, portanto, na universidade que você se encontra, será reconhecido. Aqui será no âmbito dos 9 estados do Nordeste, um programa estudantil e também profissional, para um intercâmbio de profissionais e troca, obviamente, de conhecimentos profissionais e de novas tecnologias. Uma outra ideia colocada pelos 9 governadores do Nordeste foi a construção de projetos conjuntos em que eles estão chamando de consórcio de integração em matéria de infraestrutura dos 9 estados, ou seja, a construção de obras infraestruturais dos estados, elas serão discutidas entre os 9 governadores, ou seja, o que é que o Ceará precisa de infraestrutura que a Bahia pode ajudar, o que é que a Paraíba precisa de infraestrutura que o Ceará pode ajudar, e assim por diante. Um outro projeto seria a troca de tecnologia e conhecimento. Os governadores entendem que a união dos 9 estados deve permitir a circulação, a troca de informações, conhecimento e tecnologia entre os estados. Ou seja, será criada uma espécie de uma secretaria no âmbito dos 9 estados, coordenada por cada presidente na sua gestão do consórcio, e os estados fornecerão as informações sobre tecnologia e conhecimento. E assim nós teremos uma visão melhor de qual estado se encontra o Ceará, Pernambuco, Paraíba em matéria de tecnologia e conhecimento. Um ponto extremamente relevante colocado pelos 9 governadores também foi a criação de fundos financeiros. O consórcio pretende criar diversos tipos de fundos para facilitar o financiamento e a obtenção de recursos quando um outro estado assim necessitar. Então, os 9 estados estarão contribuindo para um fundo e quando um desses 9 estados necessitar de uma determinada quantia financeira para um projeto dentro desses 10 projetos acordados entre os estados, esse fundo poder financiar, portanto, essa necessidade do estado correspondente. Mas ainda, e por fim, a ideia de alavancar
os parques industriais e os polos tecnológicos dos estados do Nordeste. A União vai permitir a reunião de indústrias e empresas para reduzir custos e incentivar a geração de empregos. Esse é um ponto crucial da iniciativa dos 9 governadores para um novo momento de desenvolvimento industrial e tecnológico no Nordeste. Então é isso, Carol, ouvintes da CBN. Ficamos por aqui hoje na coluna Direito e Cidadania. Obrigada, Luciano. E só lembrando que esse foi o primeiro comentário de uma série de 3 sobre os consórcios entre as regiões brasileiras que estão sendo firmados. Então fica ligado aqui no CBN Universidade que no próximo sábado tem mais Direito e Cidadania para você. E ainda hoje tem dicas sobre uma atividade física que explora técnicas de treinamento de jogadores profissionais. Eu volto já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. E eu começo falando sobre a mudança da estrutura administrativa do CCJ. É que o Conselho Universitário, o CONSUNE, da UEPB, aprovou por maioria a proposta para executar algumas reformas na estrutura e no funcionamento do Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ, tendo em vista a racionalidade administrativa. Com a mudança aprovada, foram extintos os departamentos de Direito Público e de Direito Privado do CCJ. E agora, a estrutura passa a contar com a direção de centro, composta pelos cargos de diretor e diretor adjunto, e uma coordenação de curso composta pelas funções de coordenador e coordenador adjunto. Além disso, integram a nova estrutura um colegiado do curso, comissões da área, comissão de planejamento e avaliação, comissão de ensino, pesquisa e extensão, secretaria acadêmica e ainda o núcleo docente estruturante. O curso de Direito da UEPB, aqui em Campina Grande, é o que tem o maior número de professores efetivos, com um total de 42 profissionais, sendo a maioria com doutorado. E o curso recebeu agora, no mês de abril, o selo OAB Recomenda, que é concedido a cada 3 anos àqueles cursos em que os alunos obtêm bons resultados no exame de ordem da classe. O reitor Rangel Júnior falou sobre o reconhecimento. Vamos ouvir o que ele disse durante a solenidade de entrega do selo. Para nós é motivo sempre de alegria, porque o reconhecimento, quando vem por um órgão acreditado, né, que é a OAB, e para nós é fundamental, porque isso reafirma aquilo que a gente diz o tempo todo, que aquilo que se faz na universidade se faz com qualidade. E as avaliações externas são o melhor medidor para isso. A melhor forma de avaliar, de fato, é colocar os outros para avaliarem. Aquilo que sai de conversa, de conversa de redes sociais, de conversa de bastidores, para nós o fundamental são os órgãos de avaliação, os órgãos que efetivamente têm credibilidade para avaliar a instituição, que possam avaliar e dizer se ela está de conformidade com aquilo que se propõe do ponto de vista da formação das pessoas, da formação, no caso específico de direito, da formação dos futuros bacharéis em direito ou dos bacharéis em direito, daqueles que serão os futuros advogados, juízes, promotores, enfim, para que a gente saiba que toda a operação do direito no país poderá estar em boas mãos com profissionais muito bem formados. E mesmo a despeito de tudo que a instituição enfrenta de dificuldade, a gente consegue sempre se superar. E só faz isso em razão da qualidade dos profissionais que aqui existem e do compromisso que eles têm para cada dia mais formar pessoas melhores e mais capacitadas. E mesmo ganhando sucessivamente esse selo, a gente é como se fosse sempre a primeira vez. Isso sempre desafia a continuar buscando fazer, não somente para manter essa credibilidade, mas para cada dia melhorar mais. Estamos em busca de uma pós-graduação estrito sensu para direito. Acredito que em 2020 será provavelmente o ano em que nós teremos um primeiro curso de pós-graduação instalado aqui em direito a nível de mestrado. E esse é o caminho. Profissionais competentes nós temos, está faltando somente encontrar o ponto de fusão disso, a liga para ser dada a tudo isso e para que a gente construa uma boa proposta e quem sabe no ano que vem tenhamos o mestrado em direito aprovado. Esse é o caminho da universidade toda, em praticamente todas as áreas. E o reitor da UEPB, Rangel Júnior, falando sobre o reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil para a grandiosidade do curso de Direito da Universidade no campus aqui de Campina Grande. E você sabe como é a estrutura organizacional da UEPB? Na conjuntura atual, ela tem um total de 8 pró-reitorias, que às vezes eu falo aqui no CBN Universidade. Tem uma que cuida especificamente da graduação, outra da pós-graduação e extensão. Aí tem a Pró-Reitoria de Cultura, de Infraestrutura, entre outras.
Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Afinal de contas, é ela responsável por toda a parte de pessoal da UEPB. A repórter Kalina Araújo foi conhecer um pouco dessa estrutura e traz pra gente o que faz a Progep da UEPB. Escuta aí. A Universidade Estadual da Paraíba conta com 937 técnicos administrativos, entre efetivos e temporários, além de 1.185 docentes, nas duas categorias. A instituição é composta por 11 pró-reitorias, que cuidam especificamente de áreas como graduação, pós-graduação, infraestrutura e cultura. Tem a Proeste, que cuida dos estudantes, e ainda a Progep, que é justamente sobre essa que vamos nos aprofundar um pouco mais. A Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB, tem como objetivo contribuir com o crescimento da instituição com foco na atenção, no acompanhamento e desenvolvimento integral à vida funcional do servidor. Através do setor de desenvolvimento de pessoas, a Progep realiza mensalmente o processo de avaliação de desempenho dos servidores da universidade. A pró-reitora Célia Regina Diniz explicou como funciona essa avaliação. Existe um sistema, que é o SAT, Sistema SAT, que é o Sistema de Avaliação do Técnico Administrativo. Nesse sistema, o chefe imediato dele vai configurar a avaliação dele, vendo os parâmetros que ele será avaliado e informando quais são os pares deles para fazer a avaliação. Então, o servidor é avaliado pelo chefe imediato e também avaliado pelos seus pares. Tanto os parâmetros escolhidos como os pares são indicados pelo servidor. Certo? Então, a gente vai atribuir uma nota de 0 a 10 nesta avaliação por parâmetro, né? Então, vamos imaginar, se o parâmetro, por exemplo, um parâmetro que tenha o servidor, como é que é a relação dele com os seus pares, né? Se ele trabalha bem em equipe, qual é a assiduidade dele, competência para executar trabalho, capacidade de resolver problemas, são parâmetros que são avaliados e vai ser atribuído uma nota de 0 a 10. No final, ele vai ter uma nota do chefe imediato e vai ter uma nota também dos seus pares, que também escolheu parâmetros para avaliar. Isso é dado uma média e aí a gente tem quanto ele tirou na sua avaliação. Se a avaliação dele for baixa, a gente tem que alertar o servidor quais são os pontos fracos quando foi feita a avaliação. E aí ele vai ter possibilidade de melhorar esses pontos que foram considerados fracos, tanto pelo chefe imediato como pelo seu par, não é? E os pontos fortes também. Então, se ele tirou uma avaliação boa ou ótima, isso também deve ser conversado, deve ser dado feedback ao servidor para que ele possa compreender que seu trabalho está sendo feito de forma satisfatória, não só para o chefe ou para seus pares, mas também para atender toda a comunidade acadêmica, né? Porque nosso trabalho aqui é prestação de serviço, então é ideal que nós façamos o nosso trabalho de maneira satisfatória para nós, para os pares e para toda a sociedade. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB também proporciona cursos de capacitação para os servidores da universidade. Esses cursos vão servir também para a progressão do servidor, né? Os cursos de capacitação, como também vão servir para que ele possa se habilitar muito mais no desenvolvimento das suas atividades. Então, o Mais Capacitação, qualquer outro curso que é oferecido pela instituição, é com a finalidade de capacitá-lo a desenvolver melhor os seus serviços aqui na instituição. Os cursos têm duração de 32 horas aula e fazem parte do programa Mais Capacitação do Governo do Estado. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 33315-3488. Kalina Araújo para o CBN Universidade. Obrigada, Kalina Araújo. E como você ouviu na reportagem, uma das atividades da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB é também promover capacitação para os servidores da universidade. E na última segunda-feira, dia 15 de abril, tiveram início as aulas do curso de treinamento em Administração Pública Gerencial e o de Gestão de Contratos Administrativos. As aulas estão sendo sempre nas segundas e quartas-feiras e os cursos têm 32 horas de carga horária cada um. Pois é, a UEPB dá oportunidade de crescimento profissional e a capacitação também para os que trabalham na instituição. E eu mudo de assunto agora para falar sobre a declaração de imposto de renda. Você já enviou os seus dados para acertar as contas com o Leão?
Se não, você tem até o dia 30 deste mês para fazer a declaração. E eu puxei esse assunto porque na UEPB tem um projeto de extensão que todo ano presta consultoria de graça para a comunidade e auxilia no processo de envio dos dados para a declaração de imposto de renda. É o Receita para a Cidadania e para o Desenvolvimento, que é desenvolvido através do Núcleo de Assessoramento Fiscal e do Escritório de Prática Contábil. O projeto já fez 2 dias de atendimento na Central de Aulas aqui em Campina Grande. E para você que não pôde participar, a repórter Andresa Souza conversou com o pessoal do projeto e traz algumas dicas para você ouvinte da CBN Campina Grande. Escuta aí. De acordo com a Receita Federal, deve declarar o imposto de renda quem teve rendimentos em 2018 superior a R$ 28.559. E eu vim aqui no Núcleo de Assessoramento Fiscal da UEPB e vou conversar com José Lenildo, que é coordenador NAF. Professor, quais as dicas para quem ainda não fez a declaração? As dicas principais é que sejam juntados os documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda. Mas a principal, eu acredito que seja a declaração do ano anterior, porque nela pode ter algumas informações que serão de continuidade. Fora essa declaração do ano anterior, declaração de rendimentos, extratos bancários, documentos de bens, tipo imóveis, veículos, entre outros. É uma série, não é pouca a quantidade de documentos que a gente tem que juntar para fazer a declaração do imposto de renda. São várias modalidades de declaração. Como avaliar qual a melhor para cada pessoa? Na verdade, isso depende do perfil do contribuinte. Nós temos 2 tipos de declaração de imposto de renda pessoa física. A primeira, que é a completa, e a segunda, que é a simplificada. Qual a diferença de uma da outra? A completa é que você pode deduzir algumas despesas, como dependentes, como plano de saúde, escola, entre outros, né? E a simplificada, ela tem um limite de dedução sem ter que ter comprovação. Então, na verdade, quando a gente está fazendo o imposto de renda do contribuinte, do lado esquerdo da tela, existe lá uma comparação com a melhor forma que o contribuinte seja tributado com a menor carga tributária. Então, isso aí a gente escolhe no momento que a gente está realizando os cálculos do imposto de renda. E o que as pessoas precisam ficar atentas para não cair na malha fina? Na verdade, hoje, a Receita Federal ela tem um banco de dados. Esse banco de dados ele é alimentado pelas empresas através de obrigações acessórias. Dificilmente hoje, quem tenha rendimentos de pessoas jurídicas oficializadas, a Receita Federal não tem essa informação. Então, se você recebeu algum rendimento que é oficializado através das empresas, é bom declarar esses... Bom, não, na verdade é obrigatório declarar essas informações, né? Então, esse é o que se coloca mais na malha fina, são rendimentos não declarados. Obrigada, professor. E só lembrando que a declaração de imposto de renda deve ser entregue até o dia 30 de abril. Andresa Souza para o CBN Universidade. Obrigada, Andresa. E se você é contribuinte, fique ligado no prazo que a Andresa falou aí, até 30 de abril, para enviar os dados para a Receita Federal. E o Núcleo de Assessoramento Fiscal da UEPB, aqui em Campina Grande, funciona na Central de Integração Acadêmica no campus de Bodocongó. E nós vamos agora para mais um intervalo do CBN Universidade. É rapidinho e na volta eu trago informações sobre as pesquisas e ações da Universidade Estadual da Paraíba. Ainda hoje tem dica de saúde, com Saúde A falando sobre o chocolate. CBN Universidade, volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, 20 de abril de 2019. O meu muito bom dia para você que sintonizou agora a 103.5, a CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Vamos de informação? A UEPB promoveu o primeiro workshop de Química Medicinal e novos sistemas de liberação controlada. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da instituição. O repórter Felipe Bolles esteve no evento e fez uma reportagem pra gente. Vamos ouvir. A razão é o passo.
O aumento da ciência é o caminho e o benefício da humanidade é o fim. Essa frase foi dita por Thomas Hobbes, um matemático, teórico político e filósofo que viveu entre os séculos XVI e XVII no Reino Unido. À medida que o mundo alcança índices de evolução, a ciência e a tecnologia cada vez mais se modernizam, na tentativa de proporcionar uma melhor qualidade de vida à sociedade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Química, a química medicinal é uma das apostas do futuro. Esta é uma disciplina baseada na química que engloba inovação, descobrimento e desenvolvimento de novas substâncias químicas bioativas, síntese ou modificação molecular, extração, isolamento, identificação e elucidação estrutural de princípios ativos naturais de plantas, animais ou minerais, descrição das moléculas desde a sua constituição atômica até suas características estruturais, quanto das interações com alvos biológicos de interesse terapêutico. A professora doutora Martine Schmidt, da Faculdade de Farmácia da Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, na França, é especialista em química medicinal. Ela esteve na UEPB no mês de março e proferiu uma palestra intitulada Projeto e Síntese de Antagonistas de NP-FFR para o tratamento da hiperalgesia induzida por opioides. Essa é uma pesquisa patenteada no ano de 2018. De acordo com a professora, esse tipo de tratamento é direcionado para dores agudas ou crônicas, também em momentos de pós-cirurgia. Como a morfina se degrada rapidamente, muitas vezes é preciso aplicá-la em maior quantidade, diz a doutora, e a professora conta um pouco mais sobre o estudo. Ela é francesa e contamos com a tradução do professor da UEPB, Ricardo Moura. Le système anti-opiacé qui est occupé. Et donc pour l'occuper de manière à ce qu'on n'a que de l'analgésie, on va mettre un antagoniste des récepteurs certo. Então o que ela fala é que é como se fosse o seguinte, é uma balança, um equilíbrio, né? Então você tem o efeito analgésico e o hiperalgésico, que é quando você tem muita dor. Então muitas vezes você toma morfina, mas chega um momento em que essa balança ela meio que desequilibra. Você começa a sentir dor, então tem que dar um antagonista, que é algo que bloqueie o efeito da analgesia. Que bloqueia o efeito da hiperalgesia, ou seja, da dor forte. Além disso, Martine acrescenta que a pesquisa ainda não foi aplicada em pacientes e que na França os pesquisadores trabalham em colaboração com indústrias, as quais irão desenvolver os medicamentos a partir da patente e dar continuidade às duas fases de testes, primeiro em animais e depois em humanos. A vinda da professora francesa para o campus da UEPB em Campina Grande é o início de um trabalho de colaboração entre universidades estrangeiras e o Departamento de Farmácia da UEPB, promovendo a internacionalização dos programas. Bolívar Damasceno é professor do curso de farmácia da UEPB. De acordo com ele, a química medicinal engloba várias áreas da saúde que se detêm ao desenvolvimento de novos fármacos. O desafio que a gente tem na química medicinal é justamente porque o descobrimento de novas doenças e de novos desafios para a medicina, então a química medicinal ela tem o intuito de desenvolver novos fármacos e acoplar o desenvolvimento de novos fármacos ao desenvolvimento de novos sistemas de liberação de fármacos, melhora assim a terapêutica da doença. Ainda no departamento de farmácia, a estudante pesquisadora Giovana Guedes desenvolve uma pesquisa sobre produtos com potencial farmacológico para o tratamento do câncer. A aluna descreve um pouco sobre esse processo. A química medicinal ela é o início de tudo, né? Então parte da análise química dos produtos, seja naturais ou de outras fontes, sintéticas, naturais, para que a gente consiga desenvolver um fármaco, um medicamento. Para o medicamento chegar na prateleira e na casa do consumidor, precisamos passar por uma série de estudos que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Então a química medicinal é a base da farmácia, é a base da pesquisa com fármacos, com medicamentos. E sem a química medicinal, nós não chegaríamos onde a gente chegou hoje. No mês de março, a UEPB sediou o primeiro workshop de Química Medicinal e Novos Sistemas de Liberação Controlada. O evento foi no auditório do Departamento de Psicologia. Durante os debates, foi possível diagnosticar que, diante de tais novidades para o campo científico,
tem-se novas esperanças para o tratamento mais efetivo de muitas doenças e para uma sociedade mais próspera e saudável. Luiz Felipe Bolles para o CBN Universidade. Obrigada, Felipe. A Universidade Estadual da Paraíba também atua no processo de rearborização de Campina Grande e de outras cidades da região. A UEPB tem 3 hortos que produzem mudas de vários tipos de plantas. Aqui em Campina Grande, no campus de Bodocongó, está instalado um desses espaços. A repórter Luana Albéria esteve lá para conhecer um pouco sobre as atividades do horto da UEPB. Vamos ouvir na reportagem. Com o objetivo de arborizar a cidade de Campina Grande e os municípios vizinhos, o Viveiro de Mudas do Campus 1 da UEPB, localizado aqui no bairro de Bodocongó, atua de diversas formas, desde a plantação de mudas até a distribuição delas. Nós conversamos com o agroecologista Anfus Pombo, que nos contou melhor sobre o trabalho que é realizado aqui e sobre as ações educativas realizadas nas escolas e na comunidade. Nosso trabalho ele se restringe basicamente à questão da produção vegetal, de espécies vegetais, arbóreas, basicamente arbóreas, árvores que vão servir para arborização tanto de Campina Grande, da área urbana, como de zona rural, como também o programa atende municípios, municípios próximos a Campina Grande. Muitas vezes esses municípios procuram a gente, proprietários de fazendas, de sítios, procuram o programa no intuito de fazer arborização, recuperar áreas desertificadas, que já é um processo bem avançado no estado da Paraíba, ou mesmo no Nordeste. Então o programa trabalha basicamente com isso. Nós trabalhamos com plantas arbóreas, ornamentais, tanto para a zona urbana como para a zona rural, independentemente. Na área da extensão, o programa também tem atividades de extensão. Ano passado nós tivemos um trabalho com resultados muito positivos, foi no Hospital Psiquiátrico Dr. Maia. Nós levamos para lá a ideia de produzir hortaliças, com os pacientes do hospital, aqueles que já estavam num processo bem mais adiantado de recuperação, e o resultado foi assim muito satisfatório. Por meio do projeto Adote uma Árvore da UEPB, o Viveiro possibilita um contato direto com o público e com a comunidade através das doações de muda. Dona Antônia lida diariamente com o cultivo de plantas e para ela essa é uma experiência gratificante. É muito bom trabalhar com isso, porque assim, é uma coisa que a gente se identifica, a gente gosta de fazer, É mais a área que a gente gosta mesmo, se sente bem. E para mim é muito gratificante, Eu tenho várias plantas, várias plantas por aí espalhadas, que eu já levei daqui, bem, já tenho até as matrizes, eu já fiz outras plantas, E estamos dando continuidade, as que a gente leva daqui, porque é de suma importância a questão de a gente poder, arborizar a nossa cidade, porque a gente precisa muito, eu acho que o mundo precisa mais de árvore. O Viveiro de Mudas da UEPB disponibiliza para a comunidade várias espécies. Esse comerciante é um bom admirador de plantas e aproveitou para levar algumas mudas. Eu sou um admirador de plantas, todo tipo de plantas que posso imaginar, e eu acho importante. Além disso, faz bem para a saúde do ser humano, Quanto mais plantas, melhor. Se possível dentro de casa, se botar uma planta só faz bem para a saúde de todos nós brasileiros, não é verdade? Além do Viveiro de Mudas do Campus 1 em Bodocongó, a UEPB realiza o mesmo trabalho no campus do Catolé do Rocha e de Lagoa Seca. Quem se interessou pelo trabalho e quiser adquirir uma muda para contribuir com o processo de arborização da cidade, é só vir aqui até o viveiro e realizar um cadastro. Cada pessoa pode levar até 3 mudas e fica responsável pelo crescimento da planta. Luana Albéria, para o CBN Universidade. Obrigada, Luana. E lá no horto da UEPB estão sendo colocadas uma série de novas ações de plantio e cultivo consciente. Quem explica mais pra gente é o agroecologista Anfus Pombo. Escuta aí o que ele disse. Possivelmente a gente também vai implantar aqui no viveiro, nessa unidade de produção, a gente vai implantar também alguma coisa com hortas, com hortaliças, seguindo a filosofia das hortas comunitárias, que é uma coisa também que está muito em expansão no Brasil. Áreas que estão ociosas, em terrenos ociosos das cidades, então estão aproveitando para fazer horta. Também há uma ideia da gente trazer isso para cá também, mas isso aí é uma coisa que ainda está em discussão, a gente está analisando a viabilidade, essas coisas todas. Vamos também resgatar agora a nossa herbário, a farmácia viva. A gente vai trabalhar aí com praticamente todas as espécies medicinais, desde as ervas medicinais, tipo alecrim, cidreira, capim-santo, malva rosa, as malvas, os hortelãs, enfim, a gente quer trabalhar o número maior de plantas medicinais, tanto para atender a demanda, que a gente tem uma demanda muito grande, tanto de plantas como de plantas medicinais, sempre tem gente procurando uma muda de uma planta medicinal para o quintal, e também para dar suporte ao curso de farmácia da própria UEPB.
E antes de encerrar esse bloco, tem uma notícia rapidinha. É que um periódico de odontologia que é apoiado pela UEPB foi aprovado para integrar a coleção Cielo Brasil. Nossa produção conversou com o professor Alessandro Cavalcante, que é da Universidade Estadual e faz parte desse projeto. Ele falou um pouco sobre o periódico e a importância de fazer parte da plataforma Cielo Brasil. Vamos ouvir. Foi com grande alegria que recebemos a confirmação da inclusão do periódico Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada na coleção principal do Cielo Brasil. Esta iniciativa é de extrema relevância, uma vez que é a primeira revista do estado da Paraíba a integrar a coleção Cielo e, além do mais, vai oportunizar que professores e pesquisadores da área da odontologia tenham acesso ao conteúdo livre e gratuito, dos artigos que são publicados, além da valorização da revista no cenário nacional. É uma conquista extremamente importante para a UEPB. O periódico existe há 19 anos e há cerca de 6 anos passou a publicar exclusivamente no idioma inglês. Basicamente, os autores, eles são oriundos das instituições de ensino superior, ou seja, alunos de graduação e de pós-graduação, os professores e pesquisadores dos programas de pós-graduação, bem como professores e pesquisadores estrangeiros. O foco da revista é voltado para as áreas de odontopediatria e de clínica integrada, ou seja, ela abrange todas as especialidades odontológicas envolvendo crianças e adultos. De um modo geral, temos observado um crescimento no número de submissões a partir da internacionalização do periódico, o que representa não apenas um salto qualitativo do conteúdo, mas também amplia a visibilidade da revista no cenário brasileiro e estrangeiro. E nós agradecemos o apoio que recebemos ao longo desses anos da PRPGP, e da editora universitária. E agora vamos para o nosso último intervalo. Fica sintonizado na 103.5, que na volta tem uma matéria sobre o funcional soccer. Ficou curioso sobre essa modalidade esportiva? Pois te conto tudo depois do comercial. É já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade já está na reta final deste sábado, dia 20 de abril, véspera do domingo de Páscoa. E eu começo com uma informação para quem pensa em se pós-graduar em Relações Internacionais. É que a coordenação do PPGRI da UEPB, no campus 5, lá em João Pessoa, está com o edital aberto para o dia 10 de maio. Estão sendo oferecidas 10 vagas para o preenchimento da turma 2019.2, que deve começar no próximo semestre. A seleção conta com uma prova escrita sobre a teoria das relações internacionais, entrevista, análise de projeto e ainda a prova de inglês e tradução de texto. De acordo com o edital, todas as etapas têm caráter eliminatório. As inscrições estão sendo feitas através da internet no site da UEPB, uepb.edu.br. Você encontra lá o edital e o link para se inscrever. O resultado geral desse processo está previsto para ser divulgado no dia 11 de junho. O programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UEPB é pioneiro no Norte e Nordeste e obteve conceito 4 na avaliação da CAPES. O PPGRI pesquisa nas linhas de cooperação internacional e instituições internacionais e também na linha de política externa e segurança internacional. 2 temas bem abrangentes e que estão super em alta, não é mesmo? E agora eu mudo de assunto para falar sobre uma delícia. Amanhã é domingo de Páscoa e o chocolate é tradição nesta data. Mas você sabia que o alimento é super calórico? Pois é. Fica ligado então nas dicas do Saúde A de hoje. Solta a vinheta. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? A Páscoa vai chegando e inevitavelmente vem aquela vontade de comer chocolate. Aí você pensa, ai meu Deus, tanto esforço para manter uma alimentação equilibrada e agora eu vou colocar tudo a perder? Não, você não precisa colocar tudo a perder. Na verdade, você pode ganhar e muito. É só escolher o chocolate certo e comer na quantidade adequada. No geral, o chocolate é um alimento que contém muitas calorias. Para evitar que ele vire gordura acumulada, coma em quantidades pequenas durante a manhã ou a tarde,
enquanto você está ativo. Comer à noite não é uma boa ideia, pois você possivelmente não gastará as calorias que ingeriu e tudo vai virar gordura. Ele pode ser usado então como pré-treino, até porque também contém substâncias que atuam como estimulantes. Assim você vai ter energia e disposição suficientes para o seu treino. Opte por chocolates amargos ou meio amargos, por terem menos açúcar e maior quantidade de cacau. E assim você terá mais benefícios. O cacau é rico em antioxidantes. Isso ajuda no funcionamento do seu corpo como um todo, atua como anti-envelhecimento e previne doenças como o câncer. O chocolate também é excelente para o cérebro e para a saúde do coração, pois contribui com o controle da pressão arterial e facilita a circulação sanguínea. E sabe aquela sensação de bem-estar que a gente tem quando come um chocolate? Quem nunca recorreu a ele numa TPM, né, meninas? Isso acontece porque ele ajuda seu corpo a liberar substâncias que reduzem o estresse e deixam você mais relaxado, mais de bem com a vida. É uma maravilha, né não? Consumido em pequenas quantidades, o chocolate amargo pode até ajudar a emagrecer, pois ele aumenta a sensação de saciedade. Você se sente mais satisfeito e aí não exagera na comida. Também pode ajudar com o aumento do metabolismo. Assim, seu corpo queima gordura com mais facilidade. Então, entenda que comer chocolate não vai trazer prejuízos à saúde. O problema está na quantidade que você come. É só pegar o seu ovo de Páscoa e consumir em pequenas porções diárias que dá tudo certo. O ideal é comer por dia o equivalente a 1 ou 2 quadradinhos de chocolate em barra. E lembre-se, o tipo de chocolate também é importantíssimo. Quanto mais amargo, menos açúcar, mais cacau e mais benefícios para o seu corpo. Agora eu vou ali comer meu quadradinho de hoje. Até a próxima e um grande abraço! Você ouviu aí a dica da Lucielen Lima e eu vou me segurar porque o chocolate é mesmo uma tentação. E como prometi desde o início do programa e você ficou curioso para conhecer o Funcional Soccer, agora eu trago a matéria do Afonso Carlos. O nosso repórter conversou com o educador físico que está trabalhando exercícios de atletas profissionais para garantir resultados melhores. Vamos ouvir na reportagem sobre o Funcional Soccer. É hora do esporte. Se o objetivo dos jogadores de futebol é marcar gol para conquistar a tão sonhada vitória no esporte, para outras pessoas, a prática do futebol como modalidade esportiva é sinônimo de condicionamento físico. Isso mesmo, a atividade foi batizada de Funcional Soccer e tem atraído muita gente em Campina Grande. A modalidade usa os treinos de um atleta de futebol para trabalhar condicionamento físico, resistência e fortalecimento muscular. O educador físico Michel Andrade, idealizador do projeto de Funcional Soccer, aqui em Campina, explica como é a técnica desenvolvida. E a gente viu a necessidade da prática de um treinamento para as pessoas que batem pelada, os famosos rachas, de final de semana. Que a gente vê que a incidência de lesão e doença para esses atletas que não praticam nada e chegam no final de semana, vão tentar seu limiar máximo, era enorme. E a partir daí a gente pensou em alguma modalidade e fomos procurar livros e artigos, coisas sobre isso. E aí criamos a ideia do Funcional Soccer. Nós somos pioneiros na cidade e a gente pensou em colocar uma modalidade com a forma de pudesse praticar o futebol, a parte de treinamento funcional, unir a resistência, força, potência, agilidade e o treinamento em si de uma forma agradável que pudesse englobar tanto quem joga futebol como também quem não joga futebol. Além disso, a atividade ainda é pé quente na queima das calorias. Os resultados variam de atleta para atleta. Então, tem pessoas que a gente pode cobrar, justamente atletas com condicionamento maior que a gente já conhece, de acordo com o feedback que a gente tem com eles, a gente pode cobrar um pouquinho a mais. Isso aí eu vou estar até o limite do corpo deles. Como também tem os atletas que estão chegando, estão vindo conhecer, tem as pessoas que estão participando como algo não tão objetivo. Algo que eles querem um aeróbio, um treino diferenciado. Então isso aí a gente orienta, vá no seu limite, vá com calma. E nós a gente teve relatos de acordo com o aplicativo de celular,
aplicativo de relógio digital de pessoas que tiveram perda de 700, 800, 850 calorias, como também temos pessoas que perderam 300, 400 calorias. O funcional soccer pode ser praticado em áreas abertas. Aqui em Campina Grande, o professor tem usado campos de gramado sintético para desenvolver a modalidade, que não tem contraindicação de acordo com ele. E a gente consegue desempenhar um trabalho homem, mulher, criança, idoso, independente da sua faixa etária, independente de qualquer coisa, patologia, se o cara é um pós-cirurgiado, o cara não é um dito, entre aspas, saudável, participam todo mundo. Logicamente, como eu falei, a gente tem orientações e a gente tem um acompanhamento quase que individualizado, conversando durante o treino com um, com o outro, mas o importante é que é divertido, algo prazeroso. Pois é, e já que o futebol é uma paixão nacional, o Funcional Soccer vem como modalidade que une atividade física e diversão, trazendo melhoria de vida para os adeptos que sentem no corpo os resultados de verdadeiro craque em campo. Afonso Carlos, para o CBN Universidade. Obrigada, Afonso Carlos. E a atividade física é aquela coisa, hein? Você precisa se identificar, fazer o que se sente mais confortável e se movimentar. Só não pode mesmo é ficar parado. E assim, eu encerro o CBN Universidade de hoje. Para você, ouvinte do nosso programa, o meu muito obrigada e se movimenta, hein? Você também pode nos acompanhar no Instagram, no @CBN Universidade e seguir o nosso perfil. E se você quiser ouvir os nossos programas, eles estão todos disponíveis na íntegra no canal da TV UEPB no YouTube, o Rede UEPB. A cada semana o canal está sendo atualizado com todas as edições do CBN Universidade, que está no ar desde o dia 22 de setembro de 2018. Então, se você perdeu alguma entrevista ou reportagem, quer ouvir novamente, acessa lá o Rede UEPB no YouTube, que os nossos programas estão todos lá disponíveis. E o CBN Universidade tem a apresentação minha, Carol Santos, direção Hipólito Lucena, produção e edição, Coordenadoria de Comunicação da UEPB, realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Fique agora com o repórter CBN. Bom final de semana, até o próximo sábado a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Tchauzinho, até o próximo sábado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.